apostila de novo, tá? Vocês podem estar abrindo ela no Google Classroom, tá? Vai estar disponível provavelmente hoje, até ali pelas 9 horas, depois de 1 hora de aula, a Ângela vai postar para vocês, tá? No Classroom, beleza? Pessoal, então, boa noite, né? Boa noite mais uma vez. É com muita satisfação e felicidade que a gente começa hoje, então, os nossos estudos, né? Via Google Meet, via EAD, modalidade EAD, né? Então, para nós é tudo novidade, tudo isso. Para vocês também, acredito que já deva ser a segunda aula, né? Ontem vocês já tiveram aulas específicas já, né? De matemática, eu acredito que foi ontem, né? Então, sabendo disso, pessoal, então os professores, agora eu vou falar especificamente da nossa área, né? Os professores da área das ciências humanas e sociais aplicadas, que são as 4 disciplinas que compreendem filosofia, sociologia, geografia e história, reuniram-se, né, nas últimas semanas e propuseram, então, um trabalho unificado, né? Mas por que esse trabalho unificado especificamente, né? Vamos entender o objetivo. A partir do momento que nós começamos esse isolamento social aí, lá do dia 15, 16 de março até os dias de hoje, né? Nós já estamos adentrando a 5ª semana de atividade proposta. E pensando um pouco em tudo isso que nós estamos vivendo, em todas essas questões que, quanto eu e vocês estão vivendo, uma realidade um pouco mais aberta em relação a essa questão do isolamento social, né? Alguns trabalham, estão mais expostos, né, a tudo isso. Nós, professores, então, pensamos em facilitar um pouco a vida de vocês. Porque o ensino médio, né, até então, tem 12 disciplinas, então até seria 12 trabalhos, até a semana 3, 12 trabalhos. Então, nós pensamos, repensamos e organizamos, então, uma atividade específica e unificada em que compreendesse, então, as 4 disciplinas, tá? O nome, então, desse projeto que nós elaboramos, né, na área é chamado, então, de Projeto Somos Um Só, que depois a gente vai estar explicando para vocês como funciona esse projeto. E todas as terças-feiras, então, a partir de hoje, todas as terças-feiras, a partir de hoje, nós vamos estar fazendo essas aulas, tá? Hoje vai ser para explicar a atividade e orientar vocês, e na próxima semana vai ser para tirar dúvidas e sempre vai ser consequentemente dessa forma, sempre consecutivamente dessa forma, tá? Eu vou falar um pouquinho, então, já que nós estamos falando do projeto em si, a temática, então, já que a gente está falando muito de pandemia, de isolamento social, distanciamento social, o nosso norteador específico desse projeto são 3 conceitos: intolerância, xenofobia e desrespeito, né? Então, especificamente, são esses 3 conceitos que nós vamos estar trabalhando dentro desse projeto, e os professores, então, elaboraram uma atividade única para estar trabalhando esses conceitos atuais, né? Polêmicos e atuais. Então, falando um pouquinho da área da sociologia, né? A sociologia, ela estuda muito o comportamento humano, né? O como a gente se comporta em sociedade. Então, falando um pouco desses conceitos, isso está bem vinculado, né? À questão da sociologia, ao nosso comportamento, à sociedade em si, porque intolerância, né? Intolerância com quem, como acontece, de que forma acontece. Nós temos essa intolerância? São perguntas que vocês vão estar respondendo ou tentando responder dentro desse trabalho. Desrespeito, já fomos desrespeitados ou já desrespeitamos, né? São questionamentos. E xenofobia, o que que é xenofobia? Né? É aversão ao outro, né? Então, eu sou intolerante ou eu tenho repúdio a determinada pessoa ou grupo étnico, né? Exemplo.
Então, são coisas que a gente tem que começar a entender mais, que isso está começando a se sobressair na sociedade, né? E a sociologia, ela vem para tentar explicar o porquê o indivíduo se comporta dessa forma dentro de sociedade, né? O porquê que ele tem essas características de comportamento. Então, a sociologia, ela vai tentar abrir esse leque aí de conhecimento para vocês, para a gente poder entender melhor o como funciona, tá? Eu vou passar, então, a palavra para a prof. Bia, né? Isso, Bia? Isso. Aí a prof. Bia vai falar de geografia, o professor Marcos de história, e eu vou dar uma salientada em filosofia, que o professor Wagner não está, tá? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Então, o objetivo aí para a disciplina de geografia nesta atividade, né, foi elaborada então por área, é de analisar, refletir e de combater as diversas formas aí de preconceito, de injustiça e de violência. Muitas vezes nos colocamos em situação de julgamento em relação a outras pessoas, né? Um exemplo seria o racismo, a intolerância aos refugiados, aos estrangeiros, são atos que não devem prosperar, né? Que devemos lutar por uma sociedade pacífica, harmônica e com direitos iguais para todos, né? Neste momento aí que estamos vivendo de tempos de coronavírus, né? Que paramos as nossas aulas presenciais aí desde o dia 17 de março até o dia de hoje, né? Sem saber o que vai acontecer aí para frente, né? Eu acho que cada um de nós está, né, acho que refletiu um pouquinho mais sobre alguns valores, né, que muitas vezes estavam aí adormecidos dentro de nós, como a empatia, a tolerância, a solidariedade, né, empatia, eu me colocar no lugar do outro, a solidariedade, ajuda, né, ao próximo, que nesse momento eu acho que está muito importante, né, e a questão da tolerância, que a gente vai trabalhar um pouquinho nesse contexto aqui sobre a intolerância, né? A tolerância seria eu respeitar o outro, né? Eu até estava fazendo a leitura dos textos complementares ali e me chamou a atenção essa frase aqui. Viver em democracia é saber respeitar o diferente, é ter empatia, né? Então, se eu vivo, a gente está sempre falando que vive, né, em democracia, que eu tenho direitos, né, que eu tenho a liberdade de expressão, e aí, então, né, se eu vivo em democracia, então eu tenho que saber respeitar a opinião do outro, né, o diferente, e ter empatia, me colocar sempre no lugar do outro. Então, o objetivo da disciplina é esse, é que vocês analisam, reflitam, façam a leitura, né, desses textos complementares, são excelentes, né, eu acho que aí vai despertar a curiosidade de vocês, aí quando a gente for mostrando um pouquinho sobre o contexto da atividade, eu acho que é muito interessante. O professor Marcos, de repente, quer comentar um pouquinho sobre o objetivo da disciplina e depois eu entro com a proposta. Isso. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, assim, pessoal, dentro da disciplina de História, a gente precisa compreender que todas essas práticas, elas não são fruto de uma sociedade contemporânea. Elas acontecem há mais de 3.000 anos dentro da história já, né? Ou seja, desde a antiguidade, desde o Império Romano até os dias atuais. Então, a questão principalmente da intolerância, né? Que a intolerância, ela pode ser por questões religiosas, por questões econômicas, políticas, sociais, culturais, enfim, é um campo muito amplo, né? Então, à medida que o tempo dentro da história vai passando, eu posso dar alguns exemplos, né? Lá da antiguidade, por exemplo, a questão do Império Romano, que perseguia os cristãos, o próprio conflito entre os cristãos e os judeus, por questões religiosas. Dentro da Idade Média, por exemplo, vocês já estudaram no ensino fundamental, questão das cruzadas, disputa entre cristãos e muçulmanos por Jerusalém, sabendo que hoje tem espaço para 3 religiões dentro de Jerusalém, que é os judeus, os católicos e os muçulmanos. Então, do Islã, no caso, né? Então, assim, mas por muito tempo foi uma região disputada. Isso se chama falta de tolerância.
Na Idade Média, na Idade Moderna, por exemplo, a questão da Inquisição, que a igreja não admitia a opinião. A igreja, por muito tempo, foi uma entidade muito forte. Então, assim, qualquer um que se manifestasse contra, ou desse opinião, ou discutisse, era considerado um herege, era excomungado pela igreja, né? Então, se você analisar dentro, precisaria muitas aulas para trabalhar a questão da intolerância dentro de história. Só estou dando um exemplo de cada período, né? E, por exemplo, da idade contemporânea, nós temos o regime nazista e fascista, né? Que o resultado depois é a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, dentro tanto do nazismo quanto do fascismo, eles tinham uma ideia de superioridade. Querer mostrar para o mundo inteiro que uma simples raça pode ser superior. Ou, durante o período imperialista, dizer que o velho mundo, que a Europa era a parte civilizada, enquanto a África não sabia nada. Então, é um campo muito amplo para se trabalhar. Mas o que a gente tem que saber? Que isso sempre aconteceu, e para conseguir segurar um pouco isso é difícil. A gente tem que estudar, tem que compreender, analisar todas essas formas e essas práticas que foram sendo produzidas e intensificadas durante o tempo, né? Então, a intolerância, ela acontece muito por falta de compreensão, por falta de conhecimento de um assunto, de um determinado assunto. Então, por isso que é difícil de se trabalhar. A questão da xenofobia, essa aversão aos estrangeiros, ela tende a intensificar, principalmente agora nesse período de pandemia. Então, se a gente analisar, eu até estava falando hoje à tarde, na turma da tarde, às vezes a gente acaba praticando sem perceber. Eu estou indo seguido para Chapecó, levar meu pai a fazer uns tratamentos, e daí você analisa aqui, Joaçaba tem muito menos casos que Chapecó. Você vai para Chapecó, você já vai com uma visão diferente. Você já vai assim com um certo medo, uma certa preocupação, sabendo que não é toda a população que está lá que está contaminada, né? Então, você acaba criando, às vezes, um preconceito, muitas vezes sem querer, né? Então, assim, a leitura que vocês têm que fazer desses textos, são ótimos esses textos, os vídeos, enfim, tudo o que está de material ali, muito bom para trabalhar esse assunto. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, me chama no WhatsApp ali, me chama na sala da aula, não tem problema. Tá bom, pessoal? Pessoal, então, nós vamos estar apresentando, então, a atividade para vocês a partir da análise feita por todos os professores da área, né, das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu vou colocar e tu vai explicar, né, Bia? Sim. Então, eu vou duplicar na tela aqui e tu faz a explicação e daí tu vai me orientando, tá bom? Sim, Obrigada, Jonas. Nada. Então, vamos lá. Estão todos visualizando já? Não, ainda não. Agora, não. Aqui. Isso. Isso, acho que sim, né? Então, vamos lá. Vamos para a parte da orientação. Tá. Então, Bia, pode pessoal, começar. Sim. Então, o tema do nosso projeto aí é Somos um Só, né? Nós temos aí o link de uma música da Bruna N, né? Que leva esse nome, Somos um Só, né? É o título, é o nome da música. Vocês vão estar ouvindo, né, na sequência, a música, tem a letra ali também dela, é lindíssima, né, então, acredito, a gente não vai rodar ela porque não tem interferência, a gente já testou, não deu certo. Então, o professor pode voltar lá novamente no início. Sim, seguindo. Tá. Problematização. Vocês já devem ter ouvido as expressões, a gente já colocou um pouquinho ali no início, né, da fala, a intolerância, o preconceito e a xenofobia. Então, ali, o professor Jonas clica em cima para nós, fazendo um favor, cada palavrinha, vocês vão estar clicando em cima dela, ela vai abrir um texto complementar aí, tá? Então, vai estar explicando
o que é intolerância, sempre existiu a intolerância ou ela é recente? Né? Então, acredito que aí, se vocês forem pensar um pouquinho aí, né, voltar atrás aí na nossa história, desde a colonização, a escravidão, então, que a intolerância, ela não é algo, um fenômeno recente, né? Ela sempre existiu de uma certa forma aí. A intolerância e regimes autoritários. A intolerância, quais são as origens dela? E as redes sociais. Então, hoje a gente tem aí as redes sociais, né? De uma certa forma, elas nos auxiliam, né? Mas, por outro lado, as pessoas acabam utilizando para, né, falar mal do outro, desrespeitar de uma certa forma aí. O preconceito, também, aí a gente vai estar vendo um pouquinho do que é o preconceito. A xenofobia, o que é xenofobia. Então, vocês vão abrir o linkzinho aí e vão ter acesso aos textos complementares. Pode voltar, professor. Aí tem uma setinha ali que vocês voltam ao texto inicial. Nessa parte, pessoal, eu queria só complementar, Bia. Ele é um hiperdoc que ele é totalmente interativo. Então, como a professora vai explicando para vocês, vocês podem perceber que isso tudo já foi encaminhado para vocês, tá? Então, vocês vão clicando em cada campo aqui, especificamente em cima, e sempre vai estar a palavrinha favorito. Clica em cima e ele vai direto para o texto para vocês fazerem a leitura. Então, ele é extremamente interativo, tá? Vai facilitar o trabalho de vocês. Bia, pode continuar, desculpa. Sim, volta lá para nós, por favor. Ok, beleza. Tá, na lateral ali também nós temos algumas imagens que vocês vão clicar ali, né? Tem o linkzinho, vocês vão clicar, observar aquelas imagens, vai ajudar vocês aí na produção textual que vocês vão estar elaborando e também para as próximas atividades que virão aí. Aí temos uma frase para vocês refletir. Pandemia pode levar a restrições duradouras e migrações pelo mundo. Aí, então, nós estamos falando sobre esse inimigo invisível aí, né, que surgiu aí final do ano passado e que chegou para nós em março, né, e que nós aí lutamos aí pela sobrevivência, Está muito longe, posso passar para a carteira da frente? Como? Acho que foi só uma interferência, né? Então, desde então o mundo se fechou, né, para enfrentar essa ameaça invisível aí do coronavírus, e isso fez com que as migrações, né, a saída das pessoas aí, né, dos estrangeiros de um país para o outro, então agora com a pandemia, acredito que ficou mais difícil, né, e aí entra a questão da xenofobia, né, do preconceito muitas vezes. Aí, na lateral ali, nós temos os vídeos. Refugiados no Brasil são afetados durante a pandemia. Também clica em cima e você abre e vai visualizar e assistir o videozinho. Logo abaixo ali, refugiados sírios voltam para as ruínas para fugir da Covid-19. Então, são vídeos recentes aí que vocês vão poder visualizar, muito interessantes. Então, vocês perceberam como o professor Jonas colocou ali, ele é bem interativo, né, cada clique aí vocês vão abrir documentos, né, complementares aí. Então, ali, daí nós temos algumas imagens, né, observe as imagens abaixo, fala um pouquinho da xenofobia, né, do que é alguns preconceitos aí bem evidentes, algumas frases que a gente costuma ouvir por aí, né, tipo, os haitianos vieram para o Brasil para roubar nossos empregos. Eu já ouvi muito essa frase por aí. E agora, né, a questão da pandemia, do novo coronavírus, né, se vem uma pessoa estrangeira de outro país aí, a gente fica, né, as pessoas, né, a população fica com o pé atrás aí. Na sequência, nós temos atividade 1, 2, 3 e 4. Então, atividade 1 é a leitura desse documento, né, desse hiperdoc aqui, que vocês viram ali, ele é bem interativo, né, tem vários documentos, vários vídeos, leituras complementares. Atividade 2, vocês vão participar das lives, né, então seria hoje e semana que vem, na terça-feira, que vamos tirar as dúvidas. Atividade 3, uma produção textual. Se o professor Jonas quiser abrir ali, já vamos comentar. Já está. Tá. Então, o que seria essa produção textual aí?
Com base nos seus conhecimentos e partindo de todo o material apresentado nesse documento, vocês vão produzir um texto reflexivo, descrevendo o quê? Sobre o tema e também apresentando uma solução para o problema. A temática é xenofobia no mundo, né? Vocês vão colocar um título, a introdução é um mínimo parágrafo, mínimo não, vão colocar um parágrafo, o desenvolvimento 2 parágrafos e a conclusão, no mínimo, um parágrafo. Para facilitar a construção, segue algumas perguntas que poderão auxiliá-los na elaboração do texto. Então, aqui a gente colocou algumas questões que facilitam aí para vocês produzirem esse texto. Questão 1 ali, qual é a relação da globalização com a disseminação do vírus? Então, nós sabemos que a globalização, ela é a conexão entre pessoas, produtos e serviços pelo mundo. Com a disseminação do coronavírus, será que essa conexão está sendo afetada entre os países? Como que está? Será que está igual ou teve algumas alterações? Por quais motivos as pessoas continuam necessitando emigrar, mesmo diante da pandemia? Então, por que será que está acontecendo, Mesmo hoje já tem fronteiras fechadas aí, onde a população, os estrangeiros não conseguem, fazer essa migração, mas em alguns casos aí ela ainda está acontecendo geralmente por questões econômicas, a procura aí de uma vida melhor. Como o coronavírus dificulta a vida dos refugiados? De quais maneiras a xenofobia se manifesta na atualidade em relação ao coronavírus? Então, o que é a xenofobia? Ela é uma aversão, um repúdio, ódio aos estrangeiros, Então, como que está sendo essa relação aí, agora com a chegada aí desse vírus aí, desse inimigo invisível, que está sendo mais afetada, Então, dentro desse espaço aí, vocês vão ter lá no documento de vocês, para produzir esse texto, fazendo a leitura de todo aquele material, de todos aqueles textos complementares, Então, vocês vão produzir esse texto. E agora, voltando lá para o documento principal, o professor Marcos, então, vai explicar a atividade número 4. Bom, vamos lá, pessoal. Então, ali, a atividade número 4, vocês têm um questionário para responder, Vocês vão colocar o nome completo de vocês, e são 7 perguntas que envolvem as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Então, são perguntas simples, de fácil compreensão, que vocês têm que responder, A questão 1 diz o seguinte: se a definição de tolerância é resumida nesta afirmação, boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas, qual seria o conceito de intolerância? Então, você veja bem que tem vários textos ali que falam sobre a intolerância, 2, a supremacia racial já vem sendo discutida e abordada há muito tempo, desde a historiografia humana. O homem tem um comportamento de classificar sua... Opa, desculpa, professor. Sem problema. Peraí, comportamento... Opa, acho que fiz só um minutinho que acho que eu cliquei errado aqui. Peraí, deixa eu abrir de novo, desculpa. Acho que agora vai. Certo, pode continuar. Desculpa, professor. Sem problema. A 2, então, a supremacia racial já vem sendo discutida e abordada há muito tempo. Desde a historiografia humana, o homem tem um comportamento de classificar sua raça como predominantemente, culturalmente, a outra, o que se dizem inferiores. A partir desta análise, relacione fatos históricos, sociais, que definam este comportamento humano. 3. Ao relacionar os vários tipos de intolerância escolhidos nos textos propostos, escolha e defina um deles. Então, ali vai ter, no mínimo, uns 4 tipos de intolerância, Questão 4. Rede social permite um certo distanciamento, o que leva as pessoas a dizerem coisas que talvez se sentissem constrangidas em falar pessoalmente.
partindo desta percepção, justifique qual os benefícios e malefícios do uso das redes sociais como ferramenta ao combate à intolerância, preconceito e xenofobia. Questão 5. Preconceito é um pré-julgamento, literalmente pré-conceito. É uma concepção que já existe sem que haja fundamentação científica para tal opinião, porque o ser humano e suas particularidades julga o outro sem o conhecer. Questão 6. No Brasil, a discussão sobre a temática diversidade de gênero vem sendo popularmente abordada em vários meios de comunicação. Tem internet ou vai saber? Prof. Marcos, me dá licença um minutinho. Sim. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a comunicação do prof aí? Tá tudo 10. Sim, aqui também. Tudo certo? Sim, senhora. Então, pode prosseguir, prof. Obrigada. Vou voltar na questão 6 aí. No Brasil, a discussão sobre a temática de diversidade e gênero vem sendo popularmente abordada em vários meios de comunicação, e principalmente pelos órgãos governamentais. Analise qual o envolvimento do preconceito e intolerância nesta discussão. E, por último, tem uma frase: não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Qual análise pode ser observada desta frase de Sócrates sobre a xenofobia? Então, são essas 7 perguntas que envolvem as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, pessoal, vocês devem ter percebido, então, a partir da explicação do professor Marcos e da Prof. Bia, as atividades específicas que vocês vão estar desenvolvendo, então, a partir desta semana, né? São 15 dias, vai ser o período exatamente que vocês vão utilizar para fazer. Então, são 2 atividades distintas. A primeira vai ser a produção textual sobre xenofobia no mundo, e segundo, então, é o questionário que o professor Marcos fez a leitura ali para vocês, que vocês têm que responder. Toda atividade vai ser desenvolvida a partir da leitura e interação dos textos e vídeos que vocês vão estar observando nessa proposta de atividade. Como nós colocamos desde o início, é uma atividade mais interativa, então vocês vão poder ir clicando, fazendo os cliques, conforme a Prof. Bia foi orientando vocês. Vocês vão adentrar as leituras, faz primeiro todas as leituras, assiste os vídeos, para daí começar a fazer, então, essa produção textual e responder o questionário que o professor Marcos explicou para vocês, tá? Então, a partir daí, nós vamos ter 15 dias, né? A partir de hoje, a entrega dessa atividade, ou o encerramento dessa atividade de proposta vai ser dia 7/7, tá? Então, nós temos exatamente 15 dias, né? Próxima aula, que é dia 30, nós vamos estar fazendo uma aula de tira dúvidas, tá? Em que nós vamos estar aqui disponíveis nesse mesmo horário, das 7 às 8, para estar aqui tirando dúvidas do que vocês estão fazendo, das atividades que vocês estão desenvolvendo. Assim, a gente vai trocando ideias, sugestões, até ajudando vocês a construírem a produção textual de vocês também. Então, nós vamos estar aí para ajudar, para auxiliar. Além do WhatsApp, obviamente, tá? Queria perguntar alguma coisa, Suelen? Acredito que não. Então, eu vou passar a palavra, então, agora para a Prof. Ângela, que ela vai querer dar uma orientada para vocês. Daí, depois, a gente vai para o fechamento final, tá? Prof. Ângela. Oi, boa noite. Boa noite. Mas eu vou pedir para esse povo se aparecer aí. As câmeras ligadas. Eu tô vendo só o Vitor aqui. O Vitor agora. Vamos abrir ali, pessoal. Oi, Cauana. Oi, Cauana. Tô vendo o Arthur. Já não está de pijama. E... Quem mais? Cadê a Nicole? Vai, Jéssica. A Nicole, olha o cabelão. Saci. A Jéssica. A Natália. A Bianca.
Olha o povo aí, hein? Olha, A Yara. Tá bem, Yara? Tudo certo? o povo noturno é mais simpático, Beleza. profe. O povo, a Natália, que saudade, Natália. De todos, claro, obviamente, né? Saudades. Boa noite, então, pessoal. Eu estou com a família reunida. Eu não consegui entrar. Ai, meus dois. Eu já gostei de ver que vocês não... Ah, Joaquim, só um pouquinho, meu amor. Agora não, agora não. Vai lá um pouquinho, vai papar lá, que depois eu já converso com vocês. Coisa de casa, tá, gente? É normal. Aqui em casa também acontece. Nada. Você vai lá comer agora que a tia tá trabalhando, tá? Joaquim, por favor. Assim, eu perdi o foco agora. Olha como eu assisti uma palestra hoje à tarde ali, tive um tempo para ver que do momento em que você começa uma atividade com as pequenas interrupções, um cálculo matemático desenvolvido, você perde 4 horas de produtividade, porque você sai do contexto até voltar para o contexto, e isso acaba comendo, assassinando o seu tempo, né? Vamos para usar um termo bem dramático. O que eu quero conversar com vocês, pessoal, é assim, primeiro, já está lá na sala de aula do Google Classroom a presença, então todo mundo vai lá e coloca o nome e diz a turma, não precisa ser agora. Agora atenção para mim, Natália, me olhe, volta aqui. Ó, tá vendo? Isso aí é perder foco, isso é uma tarefinha para depois, só adiantei ela. A questão é assim, pessoal, depois eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo lá que eu quero que vocês assistam com bastante atenção, que veio ao encontro ali de uma conversa que os professores acompanharam ali. Eu digo, o que eu posso fazer para, de repente, dar um up na vontade desse povo? Né? Para quem não está com vontade, vocês que estão aqui cheios de vontades, não é o caso, eu vou passar, mas, enfim, uma experiência que tem ali de um cara que diz como ele fez para aprender um determinado conteúdo. Então, eu tenho falado para vocês, já não é a primeira vez, eu sempre converso assim, olha, ler uma vez não basta, precisa reler, anotar, rever a anotação, buscar outros meios de informação e praticar, praticar, praticar. Aprender, gente, o nosso cérebro, ele precisa dessa constância, né? Porque senão acaba não desenvolvendo todo o potencial que a gente tem. Mas por que eu vou estudar e aprender? Qual é o objetivo? O objetivo é crescer na vida. Quem aprende não depende. Abre portas, né? E as portas que se abrem para vocês, a princípio, elas são portas de conteúdo, de conhecimento mesmo. Depois vocês vão poder receber várias outras chaves, mas vai depender do empenho de cada um. Né? Para que chave eu vou me transformar na minha vida? O que eu vou explodir no mundo aí? O que eu vou construir de patrimônio meu, físico, emocional, pessoal, familiar, enfim. Eu quero que vocês assistam lá. Quem, de repente, acendeu uma luzinha ali, já começar a refletir, a analisar como é que eu estou investindo meu tempo, principalmente agora que nós estamos nessa fase de reclusão aí, né, social, de isolamento social, não reclusão. É uma coisa que todo mundo fica assim, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada para fazer. Vamos analisar essa frase, será que não temos nada mesmo para fazer? Hoje eu estava falando assim, até comentei com a mãe agora, eu digo, meu Deus, o meu dia passou hoje que eu não percebi e eu não fiz a metade das coisas que eu queria ter feito. Né? E dentro ainda, inclusive, por quê? Porque a administração do nosso tempo, a gente perde esses focos, né? Veio até um exemplo prático aqui agora, que, meu Deus, perdi o foco. Foi até você retomar, teu cérebro voltar para a linha de trem que ele estava seguindo, vai alguns segundos, e na somatória daquilo que você perde, vai perdendo o foco, você vai construindo um montinho de tempo que você não produziu. Né? E não tem coisa mais triste neste mundo do que ser improdutivo. Vocês que estão agora aqui à noite estudando, tem o pessoal aí que está trabalhando de dia?
Tá trabalhando? Estão trabalhando, né? E vocês aí estão investindo o tempo do horário de estudo de vocês na íntegra, conforme teria que ser as 4 horas de estudo? Não. Não, né? Não. Mas estão dando conta do recado, daquele básico, daquela luz que os profs colocam para vocês. Sim. Né? E vocês têm noção que isso é só um pequeno direcionamento? Que tem muito mais coisas para ser explorada nesse mundo e avançar em conhecimento, em aprendizado, para detonar por aí. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês, e depois eu quero que vocês assistam o vídeo com bastante atenção, mas com olhos e ouvidos de ver e ouvir, sabe? Não começar porque o nosso cérebro diz assim, mas se para chegar a isso eu vou ter que estudar tudo isso, então tá lascado. A gente começa a se sabotar porque o nosso cérebro não vou chamar ele de preguiçoso, eu vou dizer que ele é cauteloso. Né? Olha quanta energia vai depender, você vai ter que desprender para você ter que fazer alguma coisa. Né? Para você estudar uma medicina, você vai ter que debruçar em livros tempos e tempos e tempos, vai ter que matar algumas vontades, né? Vou na lanchonete com os amigos, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar de boa assistindo um filme. Né? Quantas coisas eu tenho que abrir mão para lá na frente conseguir uma conquista bem maior. Né? E será que essa não vale a pena? Então, eu quero que vocês reflitam mesmo sobre isso, já que saiam daqui, já embarquem, né, dessa nossa conversa aqui, desse conteúdo que vocês estudaram nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Tá? Assistam com carinho, com os olhos de ver, e não discriminem, dizer, mas isso não é para mim, eu não consigo, ele conseguiu, mas eu não consigo. Teve um grupo da manhã que lá comentou assim no grupo, mas isso é para quem se dedica muito. Eu disse, não, isso é para quem quer. Começa pelo querer, o restante é planejamento de como é que eu vou fazer para ter aquilo que quero, né? Então, existe a questão de querer é poder? Entre o querer e o poder, tem essa ponte que eu preciso atravessar. Eu tenho que construir ela. Como é que eu vou construir? Com conhecimento, com conteúdo, com aquilo que me é útil, com gestão do meu tempo, como é que eu estou aproveitando o meu tempo. Se agora eu vou estudar, então eu vou me colocar lá na posição de estudante, isolar meu cantinho e me debruçar mesmo. E não sair de lá com dúvidas, né? Eu li isso aqui, mas não entendi nada, e empurrar. Nós temos meios de construir esse conhecimento, vocês têm capacidade, eu conheço vocês, né? Vocês têm uma capacidade e um potencial incrível que pode explodir por aí, e eu aposto nisso. Tá certo, pessoal? Esse é um pequeno recado que eu gostaria de deixar para vocês. E volta às aulas até dia 2 de agosto, é o que disseram. Provavelmente não volta. Nós vamos esperar essa resposta? Estamos dependendo disso para continuar a vida? Uma pergunta provocativa aí. Não, né? A vida não vai continuar quando voltar às aulas, a vida está continuando agora, e quando voltar às aulas não vai ser a mesma coisa, não adianta, nós colocamos assim, às vezes até eu inclusive também uso, quando voltar ao normal, que normal? Uma que nós vamos chegar já se olhando de soslaio, assim, será que abraço? Será que chego perto? Se alguém espirrar, vamos, né, capaz de dar um tiro, que nem tem um vídeo soltando por aí, que é uma graça, o cara no ponto de ônibus, esperando o ônibus, a mulher espirra, ele solta a arma e atira nela. Então, vai ficar meio bagunçado até a gente conseguir adequar as nossos pensamentos com relação a isso que está acontecendo, o que a gente vivenciou nesse período de isolamento, o que a gente teve, né, enfim, cada detalhe da área da nossa vida que a gente vai ter que estar reorganizando na nossa mente e fazer deles da melhor maneira possível. E eu digo uma coisa, a gente vai conseguir isso de que maneira? Estudando e aplicando. Que não demore para cair essa ficha, estudar e aplicar, tá? Não adianta nada eu estudar lá, por exemplo, vamos lá no conceito de história, o professor passou ali, deu uma geral de como a sociedade se desenhou lá no passado, como é que as pessoas... Então, vamos estudar como é que as pessoas viveram aquela vida, como é que elas voltaram
para a existência normal? Como é que elas se reconstruíram? Elas pegaram algum insight legal que deu para ir, ou será que o que elas desenvolveram não foi tão legal, poderiam ter repensado? Então, olhar para o passado, dar uma olhadinha nos erros e nos acertos, para que a gente possa mais rápido chegar ao sucesso, porque a gente já tem uma experiência vivida e conhecida lá atrás. Esse é o importante da história, né? Tá certo, pessoal? Esse seria meu recadinho do coração para vocês, tá? Estamos com muitas saudades, sim. Vamos nos encontrar em breve, se possível. Tá certo? Um beijo que meu anjinho quer eu, ó. Vem, amor, vem aqui. Nossa. Vem aqui. Pessoal, então assim, ó. Dá uma olhada, ó. Diz, o que vocês estão preparando para o meu futuro, garotada? Muita coisa. Pessoal, então assim, a gente abre agora, nesses minutos finais da aula, para dúvidas, tá? Então, especificamente, eu, o professor Marcos e a professora Beatriz estamos aqui agora para essas dúvidas de vocês, conseguirem entender a proposta da atividade, estão conseguindo, depois provavelmente vocês já vão querer entrar no documento, porque a gente disponibilizou para todos conseguirem editar e mandar um arquivo único, para um arquivo cada um, né? Mas único dentro da nossa pasta. Então, vocês conseguiram entender a proposta da atividade? Sim. Sim? Acho que sim. Primeiro precisa fazer toda uma leitura, né? Antes do documento. Mas eu acredito que, pelas explicações dos profs aqui, deu para vocês terem uma ideia do que fazer. Ó, vi que o Vinícius colocou que sim, não esqueçam da presença, diz a Ângela. Larissa, sim, Kailane também, Ian, certo? Deixa eu falar um pouco. Pode falar, Karen. Cauana. Sr. Marcos, tem uma Berna aí que quer te dar oi. Meu Deus. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, você? Estamos trabalhando, né? E ainda vai longe. Sim, tem que ter pessoal que aproveitar bem a aula. Viu, Jonas? Eu estava lembrando uma coisa que é importante, né? Eles têm uma vantagem muito grande, que, na verdade, é assim, eles vão ter 7 dias para fazer a leitura e olhar todo esse material, e ainda tem mais uma aula com os professores na terça-feira antes de fazer a produção textual, né? Então, é tempo de sobra para fazer trabalhos muito bem feitos, né? É isso aí, bem elaborados, com certeza, concordo com o professor. 7 dias para fazer a leitura e fazer um esboço da produção, para depois tirar as dúvidas com a gente aqui, é um tempão que a gente não tem nem em sala de aula isso, né? Porque muitas vezes E é do depois dia do que meu temos que entregar, né? Ô, Jonas, e depois do meu discurso, se apresentarem coisa fraca aí, olha... Daí nós vamos ter que achar umas arminhas de pressão e dar uns tira. Vai saber mais ou menos para que lado estão se desenhando, né? Que lado estão se pindo aí. Com certeza. Então, pessoal, assim, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, concordo com o professor Marcos, façam as leituras pontuais, organizem, façam o esboço da produção, e nós vamos estar também na próxima aula, dia 30, aqui, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Para auxiliar e ajudar vocês. Além de, claro, né, o WhatsApp, que está sendo a nossa salvação. Então, utilizem ele também, nós estamos disponíveis, tá bom? Pessoal, então, para mim, então seria isso, tá? Agradeço a presença de vocês, fiquem bem, se cuidem, né? Nós estamos passando agora por um momento um pouco mais grave em relação à pandemia, né? Tá elevando um pouquinho os números, mas é questão de prevenção e cuidado, então a gente tem que se cuidar mesmo. Então, cuidem-se e qualquer coisa, se precisar, nós estamos à disposição, tá? Isso aí, pessoal. Então, fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem bem, né? E façam a leitura desse material aí, ele é muito interessante, né? Talvez aí dá tempo para procurar, né, na internet, outras fontes, né, para enriquecer o trabalho, tá? Beijo. Então,
Beleza, pessoal? Tenham uma boa noite, né? Aproveitem descansar para amanhã, caprichem com os trabalhos e se cuidem, né? Fiquem em casa, né? Porque a gente vai entrar num período meio complicado dessa pandemia. A gente está entrando no inverno agora, né? Então, o máximo de cuidado possível, né? Para a gente poder retornar e encontrar todo mundo na volta das aulas. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite. Good Boa night. Tchau. Tchau. Falou. Tchau, beijos. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Falou, falou. Buenas